na valente terra nordestina. Distante de Princesa, a cidade de Souza vivia clima de ebulição. Disputas políticas resultaram em tragédias, como as que envolveu o embate no barracão do Coronel João Pereira, em Nazarezinho, então distrito souzense. Filho do Coronel João Pereira, de nome Francisco Pereira Dantas, sentiu o peso da moral sertaneja, desprezando conselhos do pai, o qual faleceu exigindo que não se vingassem. Assassinou o único sobrevivente dos quais atacaram o velho patriarca em seu estabelecimento comercial. Conversas às boca miúda diziam que os mandantes da morte do Coronel João Pereira eram pessoas importantes da sociedade souzense, como o destacado e influente cidadão de nome Otávio Mariz. Em um dia de feira em Souza, Otávio Mariz notou animada conversa entre um bodegueiro de Nazarezinho de nome Chico Lopes e um cabra da inteira confiança de Chico Pereira, de nome Chico Américo. A duração da conversa despertou a desconfiança de Otávio Mariz. Este, nas bancas da feira, procurou uma chibata para comprar, indo ao encontro dos dois palestrantes. Encontrou apenas Chico Lopes, aplicou-lhe uma surra magistral e pediu-lhe para ir à fazenda Jacu, reduto dos Pereiras Dantas, em Nazarezinho, avisar a Chico Pereira que tinha outra prometida para ele. No Jacu, Chico Lopes detalhou todo o acontecido. A família do coronel assassinado perguntou-lhe o que ia fazer, tendo Chico Lopes respondido estar decidido a ir até Princesa conversar com Lampião sobre o melindroso e humilhante assunto. Havia um irmão de Chico Lopes que integrava o bando de Lampião há alguns anos. Isso facilitou a decisão do chefe supremo do cangaço em enviar 17 homens de sua confiança para Nazarezinho. Antônio Livino Ferreira, bem como Meia-Noite, Sabino Gomes, também integravam o grupo que iria se responsabilizar pela mais aviltante ação cangaceira no estado da Paraíba. Notícias corriam céleres, dando conta da aproximação do grupo cangaceiro. Em Souza, alguns aventuravam a hipótese de organizar a defesa, mas como não acreditavam na possibilidade da tamanha ousadia, relaxaram completamente. Ao chegar ao Jacu, os 17 homens foram recepcionados efusivamente. O número final de bandidos prontos para atacar Souza, aumentado com muitos da região, somava 84 quadrilheiros dispostos. Antes do amanhecer do dia 27 de julho de 1924, os bandidos cortaram a linha do telégrafo e invadiram Souza, cuja maioria da população foi pega totalmente desprevenida. Pequena resistência partiu da residência de Otávio Mariz, principal alvo dos atacantes. Experiente tarimbado sertanejo, Otávio Mariz escapuliu quando viu que não poderia resistir ao implacável ataque. Tudo em Souza virou alvo de saque. Os cangaceiros roubaram o comércio, residências, tudo. Prejuízo incalculável que marcou indelevelmente a história souzense. Feras endiabradas davam vazão a todos os instintos selvagens possíveis e imagináveis. O destacamento local, comandado pelo então Tenente Salgado, não conseguiu realizar qualquer ação de defesa em Souza. Verdadeiro suicídio se tivesse havido consumação. Grupo composto de quase 2 dezenas de bandidos, liderados por cangaceiro conhecido por Paizinho, teve como alvo principal a residência do juiz local, de nome Dr. Arquimedes Souto Maior. Paizinho tinha queixas pessoais contra o magistrado, a quem acusava de tê-lo condenado injustamente. Retirado ainda com roupas de dormir, o juiz foi submetido a todo tipo de suplício e humilhação, sendo forçado a andar de cangalha e em posição vexatória pelas ruas de Souza. O ato final seria o assassinato do magistrado, mas Chico Pereira interveio e evitou a consumação do ato extremo. O magistrado, depois de tudo, no ensejo dos desdobramentos do audacioso ataque cangaceiro à cidade de Souza, assumiu a responsabilidade de fazer merecida justiça contra aquelas feras que o atacaram. A rede de informação montada por Lampião era impecável e precisa. Logo ele ficou sabendo dos estragos em Souza, e principalmente do que fizeram com o juiz.
rodopiava nos calcanhares, ainda sentindo dores terríveis, empunhando um parabelo e raciocinando sobre o futuro dali para frente. Homem de raciocínio rápido, Lampião sabia que em breve enfrentaria duras batalhas contra as forças volantes paraibanas. Extremamente tolerante devido ao respeito ao coronel José Pereira Lima e Marcolino Pereira Diniz. Lampião estava certo. A providência inicial do recém-instalado governo de João Suassuna foi a instalação do 2º Batalhão da Polícia Militar Paraibana na cidade de Patos das Espinharas, com absoluto aval para dar caça ininterrupta aos cangaceiros. A responsabilidade pela iniciativa maior de efetivar a campanha paraibana contra o cangaço liderado por Lampião coube naturalmente ao coronel José Pereira Lima. Não obstante a proteção que Lampião desfrutou em Princesa, seria inadmissível que o chefe político das terras da Lagoa da Perdição tolerasse tamanha afronta, principalmente em razão da forma como o magistrado souzense foi humilhado pelos cangaceiros. Devido às volantes paraibanas estarem assanhadas com a ordem da capital de darem combates violentos aos cangaceiros, inúmeros enfrentamentos foram registrados, como a Batalha do Tenório, no ano de 1925, quando Livino Ferreira foi assassinado pela volante de Belarmino Moraes, comandado pelo então cabo José Guedes. Como forma de se vingar do coronel José Pereira, a quem culpava pela morte do irmão, Lampião e seu bando invadiram humildes propriedades em Princesa, como a do Caboré, assassinando diversas pessoas, incluindo entre essas um ancião de provecta idade de 92 anos e um garoto de apenas 12 anos. O governo paraibano invocou o convênio antibanditismo, firmado no ano de 1922 em Recife, obtendo permissão para que sua força de segurança pública em perseguição aos bandoleiros adentrassem os territórios de outros estados nordestinos. O grupo cangaceiro, em certa ocasião no ano de 1925, foi localizado na região do Serrote Preto. Desprezando as mais elementares táticas militares, os volantes paraibanos atacaram irresponsavelmente o velhacouto de Lampião. As estratégias guerrilheiras foram implementadas impecavelmente pelos cangaceiros, resultando em terrível carnificina, na qual pereceram os comandantes Tenente Joaquim Adalto e Francisco de Oliveira, além de mais uma dezena de soldados. Abalado com a perseguição tenaz que as volantes paraibanas realizavam, Lampião evitou a Paraíba, pois seus antigos protetores não estavam mais propensos a desafiar as ordens do governo paraibano, bem como a decisão irredutível do coronel José Pereira Lima em buscar erradicar o cangaço liderado por Lampião, pelo menos em terras paraibanas. Para Chico Pereira não houve outra saída, em razão da gravidade dos fatos ocorridos em Souza, a não ser acompanhar o grupo de Lampião pelas adustras plagas sertanejas. Travou o combate em Areias do Pelo Sinal, entre Princesa e o distrito de Lagoa Nova, hoje Manaíra. Depois, vítima de uma picada de cascavel, em território pernambucano, amargou provações inenarráveis. O extenso processo elaborado pelo Dr. Arquimedes Souto Maior mostrou-se simpático a Chico Pereira, eximindo de algumas culpas e louvando diversas interferências realizadas quando do ataque cangaceiro do dia 27 de julho de 1924 à cidade de Souza. Perseguido, embora tolerado discretamente, Chico Pereira era, no entanto, alvo de olhares vingativos, sobretudo em razão de suas práticas donjuanescas, sedutor. Chico Pereira desafiava importante elemento da moral sertaneja. Ao que tudo indica, houve a sedução de uma sobrinha do governador norte-riograndense Juvenal Lamartine em Serra Negra, Rio Grande do Norte. Provavelmente houve um conluio entre Juvenal Lamartine e seu colega João Suassuna para eliminar Chico Pereira. João Suassuna, através de irmão de nome Antônio, empenhou a palavra sobre a total liberdade do homem que foi obrigado a se tornar cangaceiro devido à morte do pai, motivada pela política acirrada dos turbulentos anos da década de 20 do século passado. Na festa da padroeira de Cajazeiras, no ano de 1928, Chico Pereira foi detido por oficiais da Polícia Militar Paraibana. Manuel Arruda de Assis foi o responsável pela prisão, conduzindo a Pombal, onde tinha praticado crime,
quando do cerco ao velho casarão de Antônio Mamede, no sítio Pau Ferrado. Chico Pereira ia ser transferido para a Princesa, onde havia assassinado o soldado de nome Pierre. A escolta que o conduzia rumou em direção a Santa Luzia. Havia um crime atribuído a ele em Acari, Rio Grande do Norte, referente a um roubo praticado contra o velho coronel Quinco da Ramada. Era parte do esquema estruturado por Juvenal Lamartine para liquidá-lo. Joaquim de Moura, famanaz executor de bandoleiros, foi o responsável pela morte de Chico Pereira. O ataque do bando de Lampião à cidade de Souza foi um dos mais ousados atos praticados pelos bandoleiros das Caatingas, cuja marca indelével permaneceu por tempos e ainda resiste na memória de poucos que tiveram a infelicidade de presenciar a verdadeira baderna que os cangaceiros fizeram na simpática cidade de Sorriso no longínquo dia 27 de julho de 1924. Texto de José Romero Araújo Cardoso. Que aflição